Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Adriana Miranda. É muito prazer receber vocês aqui. Hoje vocês não vão ver o meu rosto, porque eu estou aqui já prontinha para iniciar a nossa aula, a última aula do trio de quadros que a gente está fazendo aqui no canal com a técnica da pátina. Trouxe aqui as outras duas peças para vocês verem. Então, os quadros vão ficar assim, né? Um maior, o outro menorzinho, e esse que a gente vai fazer hoje, que é menor ainda, eu já adiantei essa nossa peça de hoje, porque o fundo da peça e o arabesco pintado de ferro, na cor ferro PVA metálico, é o mesmo processo que a gente fez nas outras peças. Então, se você chegou aqui no canal através desse vídeo, eu te convido a assistir as duas outras aulas para que você pegue os detalhes que a gente não vai falar na aula de hoje. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários as aulas dessas duas outras peças para ficar fácil para você, tá bom? E já te convido, já se inscreve se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve, ativa as notificações para receber todas as mensagens de tudo que está acontecendo por aqui. Aulas todas as semanas de passo a passo de artesanato, mas por aqui você nunca vai ver eu falando somente sobre artesanato. Falo muito também a respeito de mudança de mentalidade, porque a gente só transforma a nossa vida a partir da mudança da nossa forma de pensar. Então, se você não me conhece ainda, muito prazer, Adriana Miranda falando com você aqui. Me segue em todas as outras redes sociais para acompanhar o meu trabalho. Vou deixar tudo marcadinho aqui para vocês nos detalhes para que vocês consigam me achar com facilidade. Vamos lá então para a aula de hoje, que é um passo a passo bem rapidinho para a gente fazer nessa peça menor, que é a última peça do nosso trio de quadros em pátina. Vamos lá! Então, para você que chegou aqui agora, entender o que a gente vai fazer aqui, esse arabesco, deixa eu tirar aqui para você ver, é um arabesco em MDF. A gente pintou com duas demãos de tinta PVA metálica na cor ferro, tá bom? Essa tinta aqui eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, para ficar tudo facinho de vocês conseguirem seguir o passo a passo. Pintei com duas demãos, vou reservar essa peça e a gente vai trabalhar nessa última peça de madeira aqui. É uma madeira Pinus, que o que eu fiz aqui, única e exclusivamente, passei uma demão de gel envelhecedor na cor tabaco, tá bom? Só passei esse fundo aqui. E agora a gente vai fazer como última técnica desse trio de quadros a patinalinho. Quero trazer para vocês aqui essa técnica que é bem facinha de fazer, mas que algumas pessoas ainda têm dúvida, então a gente vai trazer nesse trio de quadros aqui, tá bom? A gente vai usar duas cores para fazer a patinalinho. E aí eu vou dar algumas opções para vocês aqui, tá bom? Eu separei aqui essa tinta da Gliart que se chama amarelo indiano. Separei a tinta ocre, amarelo ocre da Acrylex e separei a tinta ouro da Duna Atelier, tá bom? Então eu separei essas três. As três cores de tinta podem ser feitos e vai ficar um efeito bem bacana, tá bom? Eu vou escolher aqui qual que eu vou fazer. Eu acredito que eu vou fazer com a da Duna, que é um pouquinho mais clara que o ocre e o amarelo indiano, tá bom? E a gente vai usar também uma tinta de cor cru. Pode ser um algodão, pode ser o branco, pode ser o off-white, qualquer cor que seja um branco mais sujinho, tá bom? Evita o branco mesmo. E a gente vai começar aqui fazer a patinalinho com essa tinta ouro e depois a gente vai passar pro
cru ou off-white, qual você preferir e que você tiver de fácil acesso, tá bom? A gente vai usar também uma trincha larga, a mesma trincha que a gente utilizou na última aula do quadro desse trio aqui, tá bom? Então, a gente vai usar essa trincha. É uma trincha de parede, dessas que a gente usa para pintar parede. Se você ver, a minha tá inclusive bem sujinha, bem velha, bem desgastada. Já usei ela, tá até suja de cinza aqui, que eu pintei a parede de casa. Gente, é sem pretensão nenhuma de sair comprando material, tá bom? Não precisa, utiliza o que você tem aí na sua casa. A minha trincha tava na água, hidratando as cerdas dela. Eu vou pegar um outro paninho seco, porque aquele ali tá molhado. Vou tirar bem o excesso de água, secar bem a minha trincha. Eu só quero que essa cerda esteja umedecida, tá bom? Então, tiro bem a água dessa trincha para eu conseguir trabalhar e essa tinta deslizar com facilidade na minha peça, tá bom? Vamos lá pegar então bandejinha, colocar a nossa tinta para começar a trabalhar. Prontinho, olha, coloquei aqui a tinta na cor ouro. Vou pegar a minha trincha já com a cerda só úmida, ela tem que estar umedecida. Vou trabalhar essa cor aqui na minha bandeja. Vou esticar, não é para deixar muito excesso de tinta no seu pincel, na sua trincha. Trabalha bem isso daqui na bandeja. E aí a gente vem fazendo o efeito. Para que eu faça o efeito do linho ficar bonito, a minha mão tem que vir reta em uma única direção. Se eu fizer uma torcidinha na mão aqui, o efeito já não fica tão bonito, porque eu vou tirar a trama do linho no sentido que ele tem que ficar. Então, segura bem a tua peça. Eu escolhi uma trincha porque ela fica mais fácil de eu trabalhar, ela tem as cerdas mais largas. Não tenho trincha, Adriana, não vou fazer? Faça com pincel de cabo amarelo, faça com pincel de cabo amarelo mais largo que você tiver aí na sua casa. Só tome cuidado para sua mão não envergar e não sair a trama desse linho do lugar, tá bom? Então, a gente vai começar trazendo a tinta numa única direção. Vai com a sua mão leve, percebeu que a tinta sumiu, vocês viram que, olha, eu tô com um fundo marrom, eu comecei com o ouro e por isso que eu quero fazer 2 tons. Eu vou fazer primeiro o linho na cor ouro e depois eu vou fazer no branco, que é para poder clarear isso daqui, tá? Não tem problema, vem trazendo, percebeu que acabou a tinta aqui no meio, vai trazendo essa tinta o máximo que você conseguir. Carrega o pincel, achou que não tá chegando lá, vira a tua peça para você conseguir fazer o mesmo efeito de um lado e do outro. Ó, carrega. Ah, Adriana, carregou muito aqui, não tem problema, tá? A única coisa que eu não posso fazer é deixar esse marcado, ó. Eu não posso fazer isso daqui e deixar sem ter a continuação de um lado e do outro. Então, carrego o meu pincel, venho aqui, aperto um pouco mais no meio para poder essa tinta pegar. Vou carregar um pouco mais aqui, colocar mais tinta na bandeja e vou fazendo esse efeito até eu achar que ficou um tanto de tinta que ficou num efeito bonito, tá? Sempre a gente trabalha na premissa
de que é melhor colocar do que tirar, porque se para tirar, o que você vai ter que fazer aqui? Pintar todo o fundo de novo. Não tem como você tirar esse efeito. Então, olha, vai sentindo o peso da tua mão, vai trabalhando. Percebeu que tem muito aqui, aqui no meio tá menos? Venha com a mão mais leve no começo e aperta mais no meio. Mais leve, aperta, porque aí você consegue trazer essa cor aqui pra dentro, tá? Então, a gente vai fazendo até eu sentir que tá num tanto que esteja bonito, tá? Aí é de gosto, tá bom, gente? Não tem muito quantidade certa, é gosto. Ok, pra mim tá bom assim. O que eu vou fazer? Secar para poder virar a minha peça e fazer o contrário. E aí, vocês vão conseguir perceber melhor isso daqui a hora que a gente tiver com a tinta na cor branco, tá bom? E a gente vai fazendo esse complemento do fundo aqui. Vamos secar então para virar a peça. Tinta de baixo seco, a gente vira para fazer a trama do linho. Então, trabalha de novo e aí a gente vai fazer a mesma coisa. Segura. No Pinos é mais difícil de você conseguir enxergar a trama, porque o próprio Pinos já tem o desenho dele de fundo, mas vocês vão ver que no final o desenho que vai se formar aqui vai ficar muito bonito, porque vai misturar a trama do linho, que a gente tá fazendo o efeito aqui em cima, com os veios da madeira Pinos. Então, você vai ver que vai ficar bem bonito, tá bom? Aqui, eu vou fazer esse linho mais aqui no meio, ó, pra gente poder complementar esse desenho, ó. Faz esse teste num MDF para vocês verem como vai ficar um desenho bonito. E aí você pode fazer, o que eu quero trazer para vocês sempre aqui no canal são as variações, as formas que você pode fazer, as técnicas que você vai mudando. De um jeito que você faz, fica de uma forma, fica com um desenho, de outro jeito fica de outro. Se você tivesse com um fundo branco aqui, com certeza o linho estaria aparecendo muito mais, tá? Mas eu tô trazendo várias formas diferentes de você fazer. Então, ficamos com o linho dessa maneira. Aparentemente não dá para perceber muito, mas olha só, aqui tem o linho, aqui não tem. Olha só a diferença, tá bom? Agora, a gente vai limpar, eu vou lavar o meu pincel, secar bem sequinho, deixar ele só úmido e a gente vai vir com a outra cor, que é esse off-white, por cima, para fazer a técnica aqui de cima e fazer essa mistura de tons aqui nessa peça. Vamos lá, então? Pincel limpinho, virei a minha bandejinha, coloquei a tinta off-white. Vou fazer a mesma coisa, carregar o meu pincel dos dois lados da cerda, trabalhar bem essa tinta na bandejinha e vou fazer o mesmo efeito. Segura a tua peça de madeira, venha com a mão bem lisinha, bem levinha e venha fazendo o efeito, ó. Vocês viram que eu virei o pincel. Olha, tá vendo como o branco já mostra mais? Vou virar. Eu não carreguei ainda, eu tô descarregando toda a tinta do pincel primeiro, para depois eu carregar de novo. Ó, vou carregar mais uma vez, porque já não tem mais tinta. Trabalho aqui na bandejinha e venho passando com a minha mão reta.
Senti que desse lado já não tá descarregando mais, viro a cerda dos pincéis, do pincel, ó. E vou trabalhando. Olha que efeito já bem diferente. Aqui de perto dá pra ver bem aquele amarelo de fundo, tá? Ele fica um tom bem sutil aqui embaixo, mas é essa mistura de cores que fica bonito no resultado final da tua peça. Vamos secar pra gente virar a peça e fazer o sentido inverso da trama. Para mim, esse efeito já está ótimo. Eu vou colocar bem de pertinho para vocês poderem enxergar como misturou com os veios da madeira pinus. Eu achei que ficou um efeito muito bonito. Você fazer esse efeito no MDF vai ficar completamente diferente. Deixa anotado aqui nos comentários se você quiser que eu faça essa técnica no MDF. Aliás, eu vou deixar uma enquete aqui na comunidade do YouTube para vocês votarem para mim algumas opções aí de peças, de técnicas. Me falem se vocês estão gostando dessa variação que eu tenho trazido para vocês de peças aqui, de técnicas diferentes, formas diferentes de fazer a mesma técnica. A contribuição de vocês é muito importante para mim e me ajuda a trazer cada vez conteúdos melhores para vocês, tá? Vamos secar isso daqui. Bom, em primeiro lugar, não reparem o barulho de fora, porque estão fazendo uma reforma aqui hoje e eu tirei o dia para gravar essas duas aulas e tem um barulhinho lá fora, mas infelizmente são coisas que a gente não consegue controlar. Eu tenho certeza que você está ouvindo direitinho aí, mas não repare no barulho externo, tá bom? Eu vou passar umas dicas para vocês agora que são muito importantes para o acabamento da tua peça. Se vocês repararem nas outras duas aulas, aliás, assistiu as duas últimas aulas desse trio de quadros? Se não assistiu, vai nas mensagens fixadas, porque eu vou deixar fixado bem direitinho para você assistir as duas outras aulas desses quadros, tá bom? Lá naquela peça, vocês viram, naquelas outras duas peças, eu não lixei o nosso produto final para fazer o acabamento, para a gente deixar a peça bem lisinha. E por que que eu não fiz esse lixamento para deixar a nossa peça bem bonitinha? Primeiro, eu estou trabalhando com uma madeira pinus de excelente qualidade. Sempre cuide da madeira que você está comprando. Se você comprar uma madeira que não é cortada no sentido correto do veio, se você comprar uma madeira verde, ela vai envergar e a sua peça não vai ter a qualidade que você gostaria. Então, cuida de onde você compra a sua madeira para você ter um produto final de excelente qualidade, tá bom? Segundo, a madeira pinus, ela não arrepia tanto quanto o MDF. Então, como lá a gente fez pátina provençal com cera e com vela, a própria lixada que eu dei para desgastar a peça já foi suficiente para deixar a peça bem lisinha. Neste caso, eu não usei cera e eu não usei vela. Então, o que eu vou fazer aqui agora para dar um acabamento bem bonito na minha peça? Gente, nada de entregar a peça para o seu cliente áspera. Lixe, faça
o acabamento da tua peça. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo sempre para as minhas alunas, tanto do presencial quanto do online: o que os olhos não veem, as suas mãos sentem. Então, faça o acabamento final. Eu vou usar aqui uma lixa 400 e vou passar na minha peça para tirar esse áspero que ficou. Ó, só devagar, eu não quero desgastar essa pátina linho, então eu não posso vir com uma lixa grossa. Quanto mais fina a tua lixa, melhor. Faça o lixamento da tua peça, deixa ela bem lisinha, passa a mão para ter certeza que você tá com o produto final muito bem acabado. Vai com a mão bem levinha fazendo esse trabalho. Ó, sentiu que a tua peça tá lisa? Não, vocês viram que eu não precisei apertar, eu não precisei fazer um trabalho de lixamento intenso para deixar a peça lisa. Por quê? A madeira é de boa qualidade, o Pinus ele ajuda muito, é uma lixa fininha, é só para deixar a textura da peça gostosa ao toque. Então, passei, senti que a peça ficou boa, passa um paninho seco, tá? Para tirar a poeirinha da tua peça. E agora a gente tem uma peça bem acabada, prontinha para receber o envelhecimento, tudo que a gente quer fazer aqui em cima, antes de colocar o aplique que a gente vai colar aqui, tá bom? O que a gente vai fazer nessa peça? Um envelhecimento. Todas as outras peças estão envelhecidas, então não tem lógica eu terminar essa peça sem fazer o envelhecimento, tá? Mas antes de eu fazer o envelhecimento, uma outra dica importante. Vocês lembram que a gente fez o trabalho do linho, da pátina linho, com o pincel carregado vindo daqui. Olhe, agora que você terminou, nas bordas da tua peça, para ter certeza que a tua peça não ficou borrada aqui do lado. Se ficou borrado, o que você vai fazer? Pegar um paninho úmido e vir passando na beirada, tirando todo o borrado que tenha ficado, tá? Aqui nesse caso não ficou, mas eu tô só demonstrando para você como que você vai fazer, ó. Vem passando o seu paninho úmido nas beiradas, porque ele vai limpar e tirar qualquer borrado que tenha ficado. Não deixe, cuide do acabamento da tua peça, tá bom? Assim você vai ter uma peça de excelente qualidade para vender, para decorar a sua própria casa e para presentear ou fazer o que você quiser com a tua peça. Lembrando que não é porque a peça vai ficar com você que ela tem que ficar mal acabada. Cuide da autoestima da tua de quem você é e o que você merece. Você merece o melhor, então não faça o melhor somente para os outros, faça para você também, tá bom? Agora a gente vai fazer o uso do betume da Judéia em cera. Aqui eu estou usando esse que vem no vidrinho, que é da True Colors, mas você pode usar aquele outro que vem na bisnaga, tá bom? Tanto faz, é o mesmo betume em cera. Eu vou pegar o pincel de cabo amarelo e vou fazer o envelhecimento da nossa peça. Vamos lá, então, eu vou só pegar um paninho aqui e a gente vai fazer esse envelhecimento juntos. Prontinho, vamos fazer o envelhecimento. Eu peguei aqui para mostrar para vocês, ou você utiliza o betume como eu tô usando aqui, esse de vidrinho, ou pode ser esse betume aqui, que é aquele de bisnaga, tá bom? Tanto faz, é o mesmo betume. O que que eu vou fazer? Olha, vou carregar o meu pincel aqui, carreguei, eu vou pegar, eu gosto de usar a própria tampinha
do betume. Mas se não, pode pegar aqui, olha, uma outra bandejinha, trabalha bem, tira o excesso de cera do seu pincel, dá uma batidinha, opa, vai balançar aí pra vocês, dá uma batidinha para entrar esse betume na cerda do teu pincel. E aí a gente vem trabalhando com o pincel em pé e eu vou fazer esse envelhecimento nas beiradas. Eu vou trazendo em alguns lugares um pouco mais, em outros lugares menos, nas beiradas um pouco mais e aqui do lado menos, tá bom? Posso entrar um pouquinho, vou virar, fazer do outro lado. Sempre importante não deixar o betume marcado. O betume também marca, então eu preciso cuidar de não deixar marca, tá bom? Vou trabalhando ele em pé. Vou virar. Aqui na beirada, eu vou vir com o pincel deitado e vou fazer esse envelhecimento da borda com o pincel deitado, tá? Do outro lado a mesma coisa. Ó. E se eu quiser, eu posso dar uma varridinha na minha peça, escurecendo ela um pouco mais, tá? E aí, em alguns lugares eu vou acentuar. Ó. Meu pincel já está mais descarregado, então eu consigo acentuar sem marcar. Ó. Eu vou apertando em alguns lugares um pouco mais, deixando esse envelhecido, mas sem deixar marca do pincel, tá? Percebeu que tá demais, não era o que você queria, manchou, não gostou, o que que você faz? Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Você vai pegar cera em pasta incolor, essa daqui não existe mais, tá, gente? Ela saiu de linha, mas eu utilizo essa, você utilize a que você tiver na sua casa. Cera de carnaúba incolor, pode ser de móvel, como é essa, pode ser aquela cera que usa pra chão, não tem problema, tá bom? Você vai pegar com um paninho, você vai passar e tirar o excesso. O diluente para tirar a cera incolor, o betume da Judéia em cera é a cera em pasta incolor. Então, ó, vai fazendo esse acabamento, veja onde você quer deixar mais escuro, onde você quer deixar mais clarinho, vai fazendo o acabamento e aí você vem com o seu aplique por cima para colocar, testa, veja se tá bom, veja se você quer escurecer um pouco mais em algum lugar. Eu quero essa beiradinha um pouquinho mais escura, então eu vou trabalhar aqui o meu betume e eu vou dar uma envelhecidinha um pouquinho mais nas laterais aqui, ó. Eu não quero tirar a trama do linho, então eu vou deixar aqui o meu aplique por cima só para eu conseguir medir aonde eu vou envelhecer um pouquinho mais, tá? Ó, prontinho para mim, assim tá bom. E já fica um efeito diferente para compor aquele trio de quadros. Para mim ficou excelente, ele ficou neutro. Os outros eu trouxe um pouquinho mais de cor, mas esse daqui tá um pouquinho mais neutro. Como eu falei para vocês, eu já pintei com a cor ferro aqui em cima. E agora, o que que eu vou fazer aqui? Esse daqui eu não vou envelhecer, mas eu vou trazer um pouquinho do ouro rico para esse metálico aqui que eu passei em cima do ferro, para brilhar um pouquinho mais esse aplique. Vamos lá, olha, com o dedo mesmo, tá bom? Com o dedo, pego um pouquinho da cera, trabalho aqui, olha, no meu dedo e vou trazendo esse ouro mais vivo, mais aberto
para todo o meu aplique. E aqui eu vou trabalhar nele todo, tá? Vou trazer esse brilho um pouquinho mais intenso em todo o meu aplique. Como eu disse no outro vídeo, se você tem alergia, não faça uso com o dedo, pegue uma luva, use um pincel, cuide da sua saúde. A única pessoa que pode se cuidar, né, saber exatamente do que você pode, o que você não pode, é você mesma. Se você não se cuidar, quem fará isso por você, né? Se priorize, se coloque em primeiro lugar. Não é egoísmo se priorizar. Pelo contrário, quando você se prioriza, quando você trabalha a autoestima, quando você trabalha o que você é, quem você é, de verdade, você consegue entregar para o outro, para sua família, o que você tem de melhor. Agora, quando você coloca o outro sempre em primeiro lugar, você entrega para aquelas pessoas que você ama somente o que sobra de você, né? E eu tenho certeza que não é isso que a gente deseja. A gente deseja entregar para nossa família, para os nossos filhos, para aquelas pessoas que a gente ama, o nosso melhor. Então faça isso se priorizando, sempre, se coloque sempre em primeiro lugar. Não é egoísmo, tá bom? Vou pegar agora um pouquinho da cera em pasta iridescente, passar aqui no meu dedo, em alguns lugares só, como eu fiz no outro aplique, vou trazer um pouquinho de luz só aqui no centro dela, ó. Já aproveito, faço aqui na entrada, na parte de dentro, para deixar um acabamento bem bonito. E o nosso aplique ficou assim, tá? Depois eu vou deixar foto para vocês, porque nas fotos vocês conseguem ver com mais nitidez como ficou todo o nosso trabalho. Vou colocar aqui por cima para você ver o resultado final, tá? Vou colar, assim como eu fiz nas outras peças. Olha que encanto de peça. Simples, fácil, rápido. O efeito aqui ficou muito bonito. Se você precisa fazer uma peça, ó, toque de caixa aí para você vender, para você entregar, aproveitando agora o final de ano, use essas técnicas simples, fáceis e rápidas, que eu tenho certeza que vai ser sucesso aí para você. Vou colar então, e é isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa sua mensagem aqui para mim. Como eu falei lá no meio do vídeo, é muito importante para mim saber o que você achou, o que você tem achado aqui dos conteúdos do canal. E aproveita, deixa sua mensagem, me fala que tipo de técnica você quer ver por aqui. Eu vou fazer de tudo para atender todo mundo e trazer sempre conteúdos que agreguem na vida de vocês. Um prazer ter vocês aqui comigo, um beijo enorme, fiquem todos com Deus, uma semana de muita luz, de muita gratidão e de muita realização aí para você. Beijo grande, até a próxima!